Olá, seja bem-vindo ao 9º dia da nossa consagração a São José. Hoje vamos falar sobre São José, ilustre filho de Davi, rogai por nós. Vem junto comigo aprender hoje. São Pedro Julião Aimar disse: Ele, Deus, providenciou que José nascesse da família real. Ele queria que ele fosse nobre, mesmo com a nobreza terrena. O sangue de Davi, de Salomão e de todos os reis de Judá corre em suas veias. Olha que interessante. Nos evangelhos de Mateus e Lucas, aprendemos que São José é da linhagem dos reis davídicos. Os profetas do Antigo Testamento sempre ensinaram que o Messias viria da linhagem davídica. Maria, nossa mãe espiritual, provavelmente também era descendente do rei Davi, mas sua ancestralidade não é dada no Novo Testamento. Mateus e Lucas apresentam a linhagem de José porque a ancestralidade davídica do Messias precisava ser mostrada através da linhagem do pai. Portanto, Mateus e Lucas fizeram questão de enfatizar que, embora Jesus não seja o filho biológico de José, ele é o filho de José por lei. Portanto, Jesus tem o direito legal de ser chamado de descendente do rei Davi. Olha que interessante que a gente vai aprender hoje. São José, você até aqui já aprendeu isso. Jesus, sendo Deus, não precisou, na parte espiritual, do auxílio de São José. Mas tudo no que tange a questão terrena, em relação aos homens, às pessoas, às coisas, veio do seu pai terreno, São José. E São José, se você pegar o Evangelho de São Mateus, isso é muito claro, tem toda a árvore genealógica até chegar em Cristo. E eu fico imaginando que você já deve saber, mas assim que Jesus morre, o Evangelho ainda não é escrito. Ele começa a ser escrito depois que ele parte, quando os seus discípulos começam a escrever o Evangelho para deixar tudo registrado, para mim e para você. Eu fico imaginando Nossa Senhora ajudando nesse processo, sabe? Eu fico Nossa Senhora instruindo Mateus. Olha, Mateus, o São José era assim. São José veio desse pai e dessa mãe. Ele, de fato, Jesus veio da linhagem davídica, explicando toda a árvore genealógica dos pais. Isso para nós tem que ser um motivo de grande alegria. Se nós falamos que Cristo é o rei dos judeus, e se falamos que Cristo obviamente veio da linhagem davídica, devemos isso a São José. São José estava nos planos de Deus para que Jesus nascesse, como as Escrituras diz, da linhagem do rei Davi. Olha que interessante o que o Papa Bento XVI escreveu. O casamento entre José e Maria é um episódio de grande importância. José era da linhagem real de Davi e, em virtude do casamento com Maria, conferiu ao filho da Virgem, o Filho de Deus, o título legal de filho de Davi, cumprindo as profecias. Então podemos dizer de maneira tranquila que São José ajudou Deus Pai a cumprir toda a profecia, que o rei viria da linhagem de Davi. Olha que coisa maravilhosa. E São José era rei da Sagrada Família, não era rei de Nazaré, Israel ou qualquer coisa assim. Uma vez que todo homem é rei de seu lar, São José era rei de sua casa. Na casa de Nazaré, São José era rei, Maria, rainha, e Jesus, o príncipe, que aguardava o reino preparado por ele e por seu Pai Celestial. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é claro, mas o amor providencial de Deus deseja que reconheçamos a realeza de São José na Sagrada Família. O próprio Jesus deu-nos um exemplo de amor filial e de reverência que devemos ao nosso Pai espiritual. Nunca se esqueça, amados, que Jesus foi Deus, mas Jesus também foi homem. E na ordem humana dependeu de um pai, dependeu de uma mãe, para que pudesse crescer em estatura, sabedoria e graça diante de Deus dos homens. E olha que interessante, São José é um nobre senhor. Olha que título bacana. Muitos santos se referem amorosamente a São José como seu
Senhor. Santa Teresa d'Ávila gostava particularmente de chamar São José de Senhor. Ao usar esse termo, nenhum santo pretende afirmar que São José é Deus. São José não é Deus. Os santos, às vezes, usavam o termo Senhor ao se dirigir a São José por respeito, como é feito ao se dirigir a dignatários e governantes. Os santos são piedosos e gostam de expressar sua relação filial com Maria e São José em linguagem devocional. Maria, por exemplo, é chamada de Madonna, do latim mea donnina, ou seja, minha senhora, a forma feminina de Senhor. Olha que coisa mais bela. Em linguagem devocional, em linguagem piedosa, os santos costumavam chamar São José de Senhor. E Nossa Senhora chamava de minha senhora. Olha que forma bonita de você se referir aos santos, principalmente Nossa Senhora e São José. Eles merecem nosso respeito, merecem toda a nossa veneração. Isso não significa adoração. Nós nunca adoramos Nossa Senhora, nós nunca adoraremos outro a não ser Deus. Só Ele nós devemos culto de latria. Você vai aprender isso mais para frente. Para Deus é culto de latria, que significa adoração. A Nossa Senhora, hiperdulia, uma veneração máxima. Por isso Nossa Senhora está no rol de Santíssima, fora do rol de santos. São José é o maior santo de todos, por isso falamos isso na teologia de protodulia. E aí depois os santos, o culto de dulia, de veneração. Isso é muito bonito para nós, né? Saber que a igreja reconhece Nossa Senhora como a maior de todas as criaturas criadas por Deus. E logo atrás vem São José e depois os seus santos e santas. Olha que interessante o que diz São José Maria Escrivá. Toda a igreja reconhece São José como patrono e guardião. Durante séculos, muitos aspectos diferentes de sua vida chamaram a atenção dos crentes. E é por isso que, há muitos anos, gosto de chamá-lo afetuosamente de nosso Pai e Senhor. Olha que interessante. Os santos reconhecem que São José é o nosso Pai espiritual. Que São José pode ser chamado também de nosso Senhor. É claro que, mais uma vez, reforço, o único que te leva ao Pai é Jesus. Mas Jesus quer que você imite Ele em tudo, inclusive a devoção à sua Sagrada Família. E aí, para finalizar, olha o que está escrito aqui de Santo Afonso. Nobre São José, alegro-me que Deus tenha te encontrado digno de ocupar esta eminente posição, pelo qual, estabelecido como o Pai de Jesus, viste aquelas cujas ordens o céu e a terra obedecem, sujeitando-se à tua autoridade. De fato, amado, Deus elevou São José a este patamar tão grande de santidade. Que possamos cada dia mais respeitá-lo, amá-lo e ter uma devoção profunda a esse grande santo. E uma das funções de consagrado, depois que você for, é propagar todos os dias a devoção a São José. Como a expressão antiga lá do São José do Egito, vendido como escravo, seus irmãos o vendem, ele para em terra estrangeira no Egito e lá ele se torna governante e começa a ter um período de muita escassez. E aí as pessoas começam a falar, vai até José, ide a José, que ele resolve, ide a José, que ele vai te dar comida. Hoje nós podemos dizer isso também a São José, sabe? Ide a José, para que José te ajude. Deus abençoe muito você, viu? Vamos juntos rezar então a ladainha de São José, essa oração, que é a oração de todo devoto de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo,
tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Tentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignaste de escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. São José, rogai por nós. Fique agora com um texto complementar para aprofundar um pouquinho mais sobre o título Filho de Davi. Deus te abençoe. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos ao áudio complementar do 9º dia da nossa consagração a São José. Não desista, continue firme, que vamos chegar até o final, se Deus quiser. O texto complementar de hoje chama Filho de Davi e está presente na página de número 205 do seu livro ou também dentro aqui do PDF do nosso grupo. O beato Gabriele Allegra disse certa vez: como é grande a dignidade daquele filho de Davi, José, esposo de Maria. De fato, como é grande a dignidade de São José. Na ladainha de São José, ele recebe o título de Nobre Filho de Davi. Em algumas traduções, o título é apresentado como Ilustre Filho de Davi. Nas duas fórmulas, o significado é o mesmo. São José é descendente do rei Davi. São Bernardino de Sena disse: ele, São José, era descendente em linha direta de uma estirpe patriarcal, régia e nobre. Com isso, é evidente que a dignidade dos patriarcas, reis e príncipes terminou em São José. São José tem o sangue de reis. Que nobre pai tem Jesus em São José. Que nobre pai temos nós em São José. Nosso pai espiritual é descendente da realeza. São José é o filho de Davi. Filho de Davi é um título messiânico. No Novo Testamento, Jesus é chamado de filho de Davi 17 vezes. Ao contrário, São José não é o Messias, mas é a única outra pessoa a quem o Novo Testamento se refere como filho de Davi. São José é chamado filho de Davi pelo anjo de Deus quando estavam dizendo para dizer-lhe que não tivesse medo de receber Maria em sua casa. Por que o anjo chama São José de filho de Davi? Sobretudo à luz do fato de que esse título é associado ao Messias? O anjo faz porque São José precisa recordar sua linhagem régia
em um momento crucial da história da salvação. Ele acabara de descobrir que a esposa estava grávida e, em sua humildade, sem compreender plenamente a origem da criança em seu ventre, está prestes a afastar-se dela e da criança. O anjo tinha de vir para recordar a São José quem ele era e mostrar-lhe o papel que Deus lhe havia dado na vinda do Messias, de modo que ele não fugisse aos mistérios divinos e à vocação que fora criado para cumprir. Em outras palavras, Deus planejara que o seu Filho eterno fosse conhecido pelos que estavam à sua volta como filho de um homem da casa de Davi, e esse homem era São José. São José, filho de Davi, não temas. Do contrário, estaria assim perturbado. Talvez não compreendas este mistério. José, filho de Davi, não temas. O que vês nela é virtude, não pecado. Não se trata de uma queda humana, mas de uma descendência divina. Há aí uma recompensa, não culpa. É uma dilatação do céu, não um detrimento ao corpo. Não é a traição de uma pessoa, é o segredo do juiz. Eis aí a vitória daquele que conhece os fatos, não o castigo da tortura. Não se trata de um sorrateiro de algum homem, mas do tesouro de Deus. Aqui está uma causa não de morte, mas de vida. Portanto, não tenha medo. São Pedro Crisólogo. Olha, as palavras de São Pedro Crisólogo são belas e instigantes. Suas reflexões supõem que São José desconfiasse da fidelidade de Maria, mas, como veremos na parte homem justo e reverente, inúmeros outros santos apresentam uma explicação muito mais nobre e virtuosa para o comportamento de São José. Tais santos afirmam que São José fora tomado de espanto e reverência pelo que estava acontecendo no ventre de Maria e julgava-se indigno de ser marido e pai putativo da criança. Ele jamais suspeitou de qualquer pecado por parte de Maria, pelo contrário, São José sabia que estava diante de um grande mistério. Humilde e justo, planejou separar-se de Maria em segredo, a fim de não se interpor nos mistérios divinos. Antes que pudesse agir, porém, Deus enviou seu anjo para recordar a José sua linhagem régia, uma linhagem necessária para que o Salvador fosse considerado descendente de Davi. O rei Davi, ancestral régio de São José, tivera ele mesmo atitude semelhante no passado. Julgando-se indigno de ter a Arca da Aliança em sua cidade, o rei Davi enviou-a para outro lugar onde permaneceu por 3 meses. Para impedir que algo semelhante acontecesse no casamento de Maria e José, o anjo tranquiliza São José, revelando que Deus o havia escolhido para receber a criança e a mãe em sua casa. São José não deveria afastar a arca. São José não devia fazer o que fizera o rei Davi. José, filho de Davi, não temas em receber em tua casa Maria, tua esposa. Aleluia. Que Deus te abençoe, que esse áudio possa edificar o teu dia e te ajudar de alguma forma a aprofundar ainda mais nos conhecimentos sobre São José.